Olá, meu nome é Otávio Aristides Lima, sou aluno do professor Alfeu Sguarese e neste vídeo vou apresentar o controle preditivo de torque, PTC, baseado em Finite Control Set, modo Predict Control, para o acionamento de motor de indução trifásico. Primeiramente, eu gostaria de comentar que este tópico não é algo novo na literatura, na verdade é algo já bem consolidado. Inclusive, eu trago aqui um recorte do livro do Rodrigues e Cortez, que eles tratam sobre isso no capítulo 8 e no apêndice B, os quais serviram de base para o trabalho aqui desenvolvido. Mas antes de nos aprofundarmos na modelagem do sistema, no algoritmo preditivo, é válido revisar alguns conceitos chaves básicos. Por exemplo, temos na figura inferior esquerda uma vista em corte do motor de indução, destacando o estator, que é a parte fixa, e o rotor, que é a parte móvel. Conforme alimentadas as bobinas do estator e do rotor, gera-se o campo girante. A partir disso, tem-se o conhecido sistema trifásico, sejam correntes, sejam tensões, estão defasadas em 120 graus, as fases A, B e C. Mas para o modelamento, para o controle, nem sempre essa forma de representar é a melhor. Então, se aproveitando de outras formas de representar o espaço vetorial, existe o referencial estacionário alfa-beta, representado pelo, pela imagem central, e o referencial síncrono DQ, pela inferior direita. Para passar do trifásico para o referencial estacionário, utiliza-se a transformada de Clark. Já para passar do alfa-beta para DQ, usa-se Park. O referencial síncrono ou girante recebe esse nome porque, diferente do estacionário, em que os eixos ortogonais se mantêm estáticos e o vetor que gira, aqui os eixos acompanham o movimento desse vetor. Isso se traduz de um comportamento gráfico alternado para um comportamento contínuo, o que facilita consideravelmente, em alguns momentos, a modelagem e o controle. Como estamos trabalhando com Finite Control Set, modo Predict Control, isto é, o controle preditivo baseado em modelo de conjunto de estados finitos, também, para isso também utilizamos o inversor fonte de tensão de 2 níveis. Através dele, conseguimos obter 8 possíveis candidatos a vetores de tensão por meio do chaveamento dos IGBTs. Então, a cada possível combinação de, de uma das pernas desse inversor, sendo que no mesmo ramo S1, S1 barrado, justamente porque enquanto um está aberto, outro tem que estar fechado. Então, conseguimos reduzir do que seria uma tabela ainda maior para 8 possíveis estados. E para cada uma dessas combinações, um valor correspondente, sendo 2 nulos, localizados no centro do hexágono, e o restante ativo, que são os vértices desse hexágono. Esse hexágono é justamente o nosso espaço vetorial. E por estar com um conjunto finito de estados, é para esses pontos, esses 8 pontos, que vai ser o algoritmo preditivo vai olhar. Ademais, tem-se que aqui é representado em alfa-beta, mas também é possível representar em DQ. Tudo vai depender do que o seu sistema, conforme ele for modelado, ou do seu algoritmo de controle, conforme ele foi projetado, requerer. Então, você vai fazendo as adequações necessárias. Passando para o modelamento do motor de indução, destaco aqui as 4 principais equações que vamos utilizar. Começando pela dinâmica da corrente do estator. Ela é dada pela corrente do estator mais tal sigma mais a derivada
da corrente do estator igual a Kr sobre R sigma vezes o fluxo do rotor vezes, dentro parênteses, 1 sobre tal R menos J vezes o número de pares de polo vezes a velocidade mecânica do rotor mais mais a tensão do estator sobre o R sigma. Mas calma aí, o que que é tal sigma, R sigma, tal R? O que que são esses valores? Porque correntes, ok, fluxo, ok, velocidade, ok, tensão, ok, mas são justamente esses valores são parâmetros auxiliares, dado que para facilitar a visualização da equação, para facilitar o tratamento no algoritmo, já que se não ocorrer variações nesses parâmetros, eles vão ser constantes, você calcula uma vez, está facilitando o processamento. Então, vamos a eles. Tal R é a indutância do rotor sobre a resistência do rotor. Kr é a indutância mútua sobre a resistência do rotor. Sigma é 1 menos a indutância mútua ao quadrado sobre a indutância do estator vezes a indutância do rotor. R sigma é igual a resistência do estator mais a resistência do rotor vezes Kr ao quadrado. E tal sigma é sigma vezes a indutância do estator sobre R sigma. Voltando às nossas equações, temos a dinâmica do fluxo do rotor. Ela é dada pelo fluxo do rotor mais tal R vezes a derivada do fluxo do rotor igual a J vezes o número de pares de polos vezes a velocidade mecânica do rotor mais a indutância mútua vezes a corrente do estator. Já o torque eletromagnético ele é dado por 3 meios vezes o número de pares de polos vezes a componente imaginária da multiplicação entre o complexo conjugado do fluxo do estator vezes a corrente do estator e, por fim, a dinâmica mecânica simplificada, que é dado pelo momento de inércia vezes a derivada da velocidade mecânica do rotor igual ao torque eletromagnético menos o torque da carga aplicada ao eixo. É dito simplificada porque em algumas fontes é possível encontrar essa mesma equação tendo ainda mais um termo de coeficiente de atrito, mas essa formulação simplificada já é bem consagrada na literatura. Avançando para o nosso diagrama de blocos, podemos notar os componentes já previamente trabalhados, o inversor de 2 níveis, o motor. Note-se que temos um controlador PI na malha externa, ele entra a referência de velocidade mecânica, compara com o que está saindo no eixo no motor, a partir do erro é aplicado os, os ganhos proporcionais integral, gera-se na saída uma referência de torque para o controlador preditivo, que faz a nossa malha interna. Além disso, entradas para o nosso controle preditivo são são o fluxo do estator, normalmente um fluxo nominal baseado nos próprios parâmetros elétricos da máquina, a leitura das correntes em alfa-beta para fazer a estimação do fluxo do estator e a estimação do fluxo no rotor, a velocidade no eixo do motor e a corrente do estator junto com os fluxos estimados, realiza-se a predição do torque e a predição do fluxo estatórico. Com isso, é possível realizar a função custo e ver qual deles que ocorre a minimização desse custo. O vetor de tensão, o candidato que conseguir minimizar essa função custo é o aplicado no chaveamento do inversor e assim dá início a um novo ciclo.
Antecipando um aspecto da simulação que vai ser melhor trabalhada mais adiante, temos aqui o algoritmo do controle preditivo e as suas equações correspondentes já discretizadas. A discretização foi utilizado o método de Euler. Assim, temos a estimação do fluxo do estator, dado pelo a estimação desse fluxo anterior, mais o tempo de amostragem, vezes a tensão aplicada no instante anterior, menos a resistência do estator, vezes a corrente do estator no instante anterior. Temos a estimação do fluxo do rotor, dado pela indutância do rotor sobre a indutância mútua, vezes a estimação do fluxo do estator, mais a corrente do estator, vezes a indutância mútua menos a indutância do rotor, vezes a indutância do estator sobre a indutância mútua. Temos o fluxo do estator predito, ou seja, que vai ser aplicado ainda, dado pela predição do fluxo do estator mais o tempo de amostragem do, do vetor candidato menos a resistência do estator vezes a corrente do estator atual. Temos a corrente predita, dada pela corrente atual vezes 1 mais tempo de amostragem sobre tal sigma mais tal sigma sobre R sigma mais tempo de amostragem sobre R sigma vezes tal sigma mais tempo de amostragem vezes KR, abre parênteses, 1 sobre tal R menos J, número de pares de polos, vezes a velocidade mecânica do rotor, fecha parênteses, vezes o fluxo predito do rotor mais o vetor candidato. Nosso torque predito é dado pela mesma equação anterior, aplicando-se agora 3 meios vezes o número de pares de polos vezes a componente imaginária do complexo conjugado da predição do fluxo do estator vezes a corrente predita do estator. E por fim, a função custo dada pelo módulo entre o torque de referência menos o torque predito, mais lambda vezes o módulo entre o fluxo de referência menos o fluxo predito. Temos aqui a nossa simulação, ela é composta por um ambiente Simulink e um script MATLAB. O script MATLAB é responsável por fornecer alguns dos parâmetros da simulação, como o tempo de amostragem do controle preditivo, o tempo de amostragem do controlador PI, ganho proporcional, ganho integral, os parâmetros da máquina, a tensão do barramento DC, as constantes auxiliares, o fator de ponderação lambda, os vetores de tensão e os estados de chaveamento. Note que no ambiente Simulink, vários bloquinhos estão reclamando com a falta de informação. Isso ocorre justamente porque ainda não foi carregado os valores do script MATLAB. Então, a primeira coisa que se deve fazer é vir num run e carregar esses valores. Com os valores carregados, é só questão de atualizar a página entrando em um dos subconjuntos, que logo mais já dá para estabilizado. Aqui temos a máquina de indução conforme o vídeo próprio do modelamento dela. Da mesma forma, temos o inversor fonte de tensão, também mostrado no outro vídeo. Do que temos aqui de diferente dos demais vídeos. Como podem notar, nesse mesmo ambiente eu criei um controle preditivo de corrente e um controle preditivo de torque. Vou me ater ao foco do nosso vídeo, que é o PTC, mas considerando a infraestrutura prévia do PCC e que ele utilizava IFOC para determinar as referências em DQ, é válido reaproveitar isso para
facilitar a visualização de parâmetros. Então, temos justamente nesta parte aqui, imins é as correntes em alfa, beta medidas, saída da máquina. A partir delas ocorre a transformação para você ter as correntes em DQ medidas. Para isso é aplicado a transformada de Park, que vale a observação, deve estar alinhada com o eixo D, enquanto alfa, beta referência é obtida através da transformada das correntes DQ do IFOC. Essas correntes são obtidas a partir desse setup inicial, onde você configura qual vai ser o input de velocidade, faz a comparação com o retorno da velocidade que está acontecendo no eixo da máquina. A aplicação do PI tem-se a referência de torque. Para o PTC seria o suficiente. A referência de torque, você já tem o fluxo nominal do estator. Para o PCC, você precisaria ainda aplicar uma conversão de torque para ISQ, baseada naquela equação do torque, reestruturada isolando a corrente. E para ISD, tem-se o fluxo nominal do estator sobre a indutância do estator. Em relação ao controlador PI, ele já está discretizado, como pode ser observado em Z, aqui. Está na forma paralela, com tempo de amostragem setado pelo script MATLAB. Além disso, também carrega os ganhos proporcional integral. Aplica saturação com base no torque nominal, seja ele positivo ou negativo. E um anti-weed-up method de clamping. Em relação à nossa referência de velocidade, é setado o valor de 170 radianos por segundo a começar em 0,5 segundos. E se for o caso de reversão de velocidade, criou-se uma sequência. Será uma rampa de 0 a 170 em 1 segundo, mantendo 170 radianos durante meio segundo. Depois fazendo a reversão de 170 a menos 170 em 2 segundos, mantém em menos 170 por mais meio segundo, e em mais 1 segundo faz a frenagem e para o motor. Por fim, temos o T-Load. O T-Load foi escolhido como sendo 30% do valor nominal. No momento não está sendo aplicado, da multiplicação por zero, mas vamos ver como que ele se comporta aplicando essa carga também. Como eu comentei lá no nosso script MATLAB, tem o fator de ponderação lambda, que define o compromisso entre o torque e o fluxo do estator. Aqui no script ele é definido como 5 vezes o torque nominal sobre o fluxo nominal. Esse valor foi definido através de experimentação. A literatura fala para inicialmente testar o torque nominal vezes o fluxo nominal. Vamos fazer esse teste. Vamos atualizar esse parâmetro. Atualizou. E vamos rodar uma vez a simulação para ver como que é o desempenho do sistema.